A Guerra da Coreia, um conflito brutal e muitas vezes esquecido, ainda hoje lança uma longa sombra sobre a Ásia Oriental. Para entender as raízes dessa guerra, precisamos voltar ao período pós-Segunda Guerra Mundial. A Coreia, antes sob domínio japonês, foi dividida ao longo do paralelo 38 pelos aliados vitoriosos. A União Soviética administrava o norte, enquanto os Estados Unidos administravam o sul. Essa divisão, inicialmente planejada como uma medida temporária, rapidamente se consolidou em dois estados separados com ideologias bastante diferentes. O norte, sob a liderança de Kim Il-sung, abraçou o comunismo e um rígido regime totalitário. O sul, liderado por Syngman Rhee, se alinhou com o Ocidente e seguiu um caminho capitalista. As tensões entre as duas Coreias aumentaram, alimentadas por confrontos de fronteira e embates ideológicos. O palco estava armado para um conflito que engolfaria a Península Coreana e arrastaria as principais potências mundiais. A divisão da Coreia não era apenas uma demarcação geográfica, era um choque de ideologias, um microcosmo da crescente Guerra Fria. O norte, com o apoio soviético, buscava unificar a península sob o domínio comunista. O sul, apoiado pelos Estados Unidos, estava determinado a resistir à expansão comunista. O paralelo 38, antes uma linha arbitrária em um mapa, tornou-se uma fronteira fortemente fortificada, um testemunho da crescente animosidade entre as duas Coreias. As sementes do conflito, semeadas nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, estavam prestes a dar frutos amargos. A Guerra da Coreia eclodiu em 25 de junho de 1950, quando as forças norte-coreanas, armadas e treinadas pela União Soviética, lançaram um ataque surpresa através do paralelo 38. A invasão pegou a liderança sul-coreana e americana de surpresa. O Exército Popular da Coreia do Norte, equipado com tanques e artilharia soviéticos, rapidamente dominou as defesas sul-coreanas. Seul, a capital da Coreia do Sul, caiu em questão de dias, enviando ondas de choque por todo o mundo. A invasão norte-coreana foi um lembrete brutal da fragilidade da paz e da volatilidade da Guerra Fria. Os Estados Unidos, temendo a disseminação do comunismo, agiram rapidamente para intervir, transformando um conflito regional em uma guerra por procuração entre as superpotências. A invasão da Coreia do Sul foi rápida e brutal. O Exército Popular da Coreia do Norte, empregando táticas de blitzkrieg, fez avanços significativos, penetrando profundamente no território sul-coreano. O exército sul-coreano, mal equipado e despreparado, lutou bravamente, mas foi superado. A queda de Seul foi um golpe significativo para o sul e uma vitória de propaganda para o norte. Os Estados Unidos, testemunhando o rápido colapso das defesas sul-coreanas, perceberam que não se tratava apenas de um conflito de fronteira, mas de uma invasão em grande escala com implicações potencialmente globais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a notável ausência da União Soviética, condenou a invasão norte-coreana e autorizou a criação de uma força da ONU para repelir a agressão. Os Estados Unidos, liderando o esforço da ONU, comprometeram tropas terrestres e poder aéreo para a defesa da Coreia do Sul. A Guerra da Coreia marcou a primeira vez que as Nações Unidas usariam força militar para tentar fazer cumprir seu mandato. Lideradas pelo general Douglas MacArthur, as forças da ONU inicialmente se concentraram em deter o avanço norte-coreano. O conflito rapidamente se transformou em um impasse sangrento, com ambos os lados entrincheirados ao longo de uma frente fortemente fortificada. A guerra na Coreia tornou-se uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e seus aliados e a União Soviética e a China, que estavam fornecendo suprimentos aos norte-coreanos. A intervenção da ONU, composta principalmente por tropas americanas, foi um ponto de virada na guerra. A chegada das forças americanas elevou o moral sul-coreano e forneceu a tão necessária experiência militar e poder de fogo. O general MacArthur, um herói da Segunda Guerra Mundial,
planejou um ousado desembarque anfíbio em Incheon, bem atrás das linhas inimigas. O desembarque em Incheon foi um sucesso retumbante, cortando as linhas de suprimentos norte-coreanas e forçando o exército norte-coreano a uma retirada caótica. Seção 4. A entrada da China Vermelha. A virada na guerra. À medida que as forças da ONU avançavam para o norte, aproximando-se do rio Yalu, a fronteira entre a Coreia do Norte e a China, uma nova ameaça surgiu. A China comunista, temendo a presença americana em sua fronteira, interveio na guerra. Centenas de milhares de soldados chineses cruzaram o rio Yalu em uma contraofensiva massiva, pegando as forças da ONU de surpresa. A intervenção chinesa alterou drasticamente o curso da guerra. As forças da ONU, em menor número e superadas em manobra, foram forçadas a recuar em uma retirada angustiante. Seul, recentemente libertada, caiu novamente nas mãos dos comunistas. A guerra, que antes estava à beira de terminar com uma vitória da ONU, agora estava atolada em um impasse sangrento. A intervenção chinesa foi um ponto de virada na guerra. O grande número de soldados chineses, juntamente com seu conhecimento do terreno e suas táticas de guerrilha, provaram ser um desafio formidável para as forças da ONU. A contraofensiva chinesa destruiu a ilusão de uma vitória rápida da ONU. A guerra, antes confinada à Península Coreana, agora ameaçava se transformar em um conflito mais amplo, levantando o espectro de uma guerra nuclear. A Guerra da Coreia foi um lembrete brutal das consequências globais das tensões da Guerra Fria. Seção 5. Impasse e atrição. Uma guerra de palmo a palmo. A entrada da China na guerra transformou o conflito em um impasse sangrento. Ambos os lados se entrincheiraram ao longo de uma frente fortemente fortificada, estendendo-se aproximadamente ao longo do paralelo 38, onde a guerra havia começado. O que se seguiu foram 2 anos de guerra de trincheiras brutal, que lembrava a Primeira Guerra Mundial. Ataques e contra-ataques foram lançados, resultando em pesadas baixas, mas pouca mudança territorial. A guerra de atrito cobrou um preço alto de ambos os lados. Milhões de soldados e civis foram mortos, e a Península Coreana foi devastada por bombardeios constantes. O uso de napalm e outras armas incendiárias deixou um legado de destruição e danos ambientais. A guerra se arrastava, um impasse sangrento sem fim à vista. O impasse na Coreia foi uma prova da resiliência e determinação de ambos os lados. As forças da ONU, apoiadas pelo poder aéreo e logística americanos, conseguiram manter suas posições contra um inimigo numericamente superior. As forças chinesas e norte-coreanas, lutando em seu próprio território, demonstraram tenacidade e disposição para suportar pesadas perdas. O impasse destacou o custo humano da Guerra Fria, um conflito travado por procuração em campos de batalha estrangeiros. Seção 6. O armistício. Uma paz frágil. Após 2 anos de impasse sangrento, as negociações para um armistício começaram em julho de 1951. As conversas, realizadas em Panmunjom, foram tensas e prolongadas, pontuadas por períodos de novos combates. A questão da troca de prisioneiros revelou-se um grande obstáculo. Finalmente, após mais de 2 anos de negociações, um acordo de armistício foi assinado em 27 de julho de 1953. O acordo de armistício pôs fim aos combates, mas não encerrou formalmente a guerra. A Coreia permaneceu dividida, com uma zona desmilitarizada, ou DMZ, estabelecida ao longo da linha de cessar-fogo, um lembrete brutal de uma nação dividida. Nenhum tratado de paz jamais foi assinado, deixando as duas Coreias tecnicamente ainda em guerra. O acordo de armistício, embora tenha posto fim aos combates, não trouxe paz verdadeira à Península Coreana. A DMZ, uma zona tampão de 4 quilômetros de largura, tornou-se um símbolo da Guerra Fria,
uma manifestação física da divisão ideológica que separava as duas Coreias. O acordo de armistício, embora tenha sido uma conquista significativa, deixou muitas questões sem solução. O destino de milhões de refugiados, a reunificação de famílias separadas pela guerra e o futuro político da Coreia permaneceram incertos. A Guerra da Coreia, embora oficialmente encerrada, lançou uma longa sombra sobre a Península Coreana e o mundo.